No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Hoje o programa Minuto da Unicidade, o quadro, será retransmitido apenas na rádio, nossa rádio FM, lá de Morungaba, 105.9, porque hoje não tem programa na rádio do Rio, devido à transmissão de um culto que é da igreja detentora da transmissão aí do nosso programa. Tá certo? Então, a todos de Morungaba, região, que acompanham o programa Nossa Voz nesta quarta-feira, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Meus irmãos que acompanham aqui o Minuto da Unicidade diariamente, ouça o que Jesus disse para aquelas pessoas que discutiam ou que debatiam com ele, os judeus. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vamos ler o versículo anterior, estamos lendo em João, capítulo 8. É muito interessante você fazer uma exegese, bem detalhada deste capítulo 8 de João. Eu recomendo isso para todo mundo que me ouve. A quem a minha voz chega, para um dia, com calma, só faça aquela exegese, do contexto direto, a exegese direta do texto. Isso é muito importante. A exegese ampla aqui é muito boa, mas eu queria que você tirou essa missão aí. Faça uma exegese, faça um artigo baseado apenas no Evangelho de João capítulo 8. Quando nós lemos aqui o verso 45, voltando, eu gosto muito desse capítulo, é um capítulo de João que eu me identifico muito, gosto muito dele, porque ele tem uma profundidade, um valor muito interessante. Mas vamos ler aqui, por exemplo, por que Jesus falou assim, quem é de Deus escuta as palavras de Deus? Por isso vós não as escutais. Está falando, gente, para judeu, para fariseu, melhor dizendo, para saduceu, para aqueles judeus que conheciam a Torá, os profetas, os salmos, mas assim, muitíssimo, de trás para frente, eram teólogos da mais alta capacidade. Então ele não estava falando aqui, abre aspas aqui, não estava falando aqui para pessoas iletradas, pessoas humildes, nesse debate aqui é com gente, vamos dizer hoje seria a nata dos teólogos do mundo inteiro, eram pessoas mais capacitadas que pudesse ter na área teológica. Isso é muito importante a gente salientar. E esse debate, os debates mais calorosos de toda a Bíblia, os debates mais fortes de toda a Bíblia, são travados com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus debateu mais do que ele, eu acredito que ninguém tenha debatido. O Estevão, quando foi debater, na primeira já morreu. Jesus só não aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Estevão, porque não era a hora dele ainda. Mas eles pegaram pedra para matá-lo apedradas por blasfêmia em várias oportunidades, pelo menos umas 3 a gente encontra na Bíblia, pelo menos umas 2, 3 que ele teve assim, chegou ao ponto dos caras quererem matá-lo. Mas vamos para o 43, verso 43, eu li 47, para você entender a palavra de Cristo nesse ponto específico, ele diz assim, por que não entendeis a minha linguagem? Eu citei isso ontem. Por não poderdes ouvir a minha palavra. A palavra de quem? Dele. Vocês não entendem a minha linguagem porque vocês não podem ouvir a minha palavra. João 8:43. Aí ele vai mais fundo ainda. Vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele fala, profere mentira. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. É pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crede. Crê em quem? No pai? Ou crê nele? Eu estou falando, vocês não creem em mim. Vocês não podem ouvir a minha palavra. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se digo a verdade, por que vocês não creem em mim?
Entendeu? Aí ele diz, aí é que ele vai chegar no verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não me escutam, porque vocês não são de Deus. Quer dizer, ele está reclamando com os judeus ali que vocês não ouvem minha palavra, vocês têm que crer no que eu estou falando, vocês não têm capacidade para ouvir o que eu estou falando, vocês só creem no diabo porque ele é mentiroso, o pai da mentira, por isso que vocês não creem em mim no que eu estou falando. Aí ele fala, se vocês fossem de Deus, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E quem é que está falando e reclamando que não está ouvindo? Quem é que está dizendo ali? Quem é que está praticamente implorando? Se vocês fossem meus mesmo, vocês ouviam a minha palavra. E é por isso que a Bíblia vai dizer, o próprio João que escreveu esse debate aí, ele narra, ele escreve esse debate, isso é um debate. Isto é um debate. E eu vou dizer para você como é que termina esse debate. Mas antes, você lembra do que diz lá? Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20, eu vou terminar a semana falando só sobre este versículo de 1 João 5,20. Sexta-feira, aqui no Minuto da Unicidade, vamos falar só sobre este versículo. A Bíblia, no princípio era o verbo, não é isso que diz lá o Evangelho de João capítulo 1? Nós falávamos também dele ontem. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é quem? Cristo. Ele é o quê? Deus. E quem é de Deus, ele está falando, escuta a palavra de Deus. Se você que está me ouvindo aí é de Deus, escuta a palavra do próprio Deus que falou aqui. Que aí quando você vai, eu tenho que pular os tempos porque não dá tempo aqui, só para você entender. Eles começam a debater e dizem assim, não, mas que isso? Nós somos de Abraão. Abraão era o nosso pai. Verso 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas que morreram? Os caras começam a debater, começam a questionar ele. Tu é maior do que Abraão? Para que você está falando aí? Eles estão entendendo o que ele está falando. Eles começaram a entender o que Jesus estava falando nessa passagem. Aí é onde que eles ficam com raiva e começam a falar, você é maior que Abraão? Tu é maior que Abraão? Tu é maior do que os profetas? Jesus tinha 30 anos, gente. Nem branca, nem um fiapo branco na barba dele tinha. E barba branca para os judeus, né? A idade é algo muito, muito importante. Um ancião. Então, quer dizer, tu é maior do que Abraão? E Jesus falou, Abraão, vosso pai, verso 56, Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia e viu e alegrou-se. Aí Jesus falou, não, peraí, ele está dizendo que Abraão, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí. Antes que Abraão existisse, eu sou. 58. E aí como termina? O último versículo, verso 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas ele ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou. Então eles pegaram pedra na hora para matá-lo. Esse eu sou aqui, você remete lá para Moisés, né? Quando ele pergunta, o nome de quem? Eu vou dizer para o teu povo. Fala que o eu sou te enviou. Então, por isso que eles pegaram pedras. Porque eles entenderam que Jesus estava falando que era o eu sou. Hoje, em outras palavras, o Jeová, o Yahvé. O texto gira em torno disso. Né? Tony, mas você tem que ler direitinho, porque ele sempre fala do Pai, meu Pai. É o Filho se revelando para os judeus. Então, quando você encontrar a palavrinha aqui, o Pai me enviou para vocês, o Pai, a obra do vosso Pai, tal, ele está se revelando, se descortinando no meio deles, se mostrando quem é o Filho. É por isso que João vai dizer, o Filho é o verdadeiro Deus. E aí faço uma pergunta para você que me acompanha aqui, com todo o respeito que eu posso fazer a você. Se o Filho, João fala que este... 1 João 5,20. Se este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, apontando para o Filho, e o Pai? Porque o Filho é que é o verdadeiro Deus. Como que fica? Por isso, 1 Timóteo 3,16. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus,
o próprio Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Isso é complexo? Tony, você está querendo trazer dúvida para a nossa audiência? O que você está falando? Eu estou falando que Jesus é Deus sobre todos, como diz Romanos, capítulo 9, verso 5. 1 João 5,20, o verdadeiro Deus é a vida eterna. Tito 2, 13 e 14, estamos aguardando a volta do nosso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. A Bíblia não apresenta ele apenas, única e tão somente como filho, mas apresenta ele como Pai da eternidade, Isaías 9,6. Então esse debate foi necessário. Foi necessário, está registrado ao longo da história, uns debates mais calorosos. Teve João 10 também debateu, e João 10 ele fala assim: vocês querem me matar por quê? Porque eu curei uma pessoa. Ele ainda fala: vocês estão querendo me matar, vocês pegaram pedra para me matar. Leia João 10. Não, porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Você está dizendo que é Deus, por isso que a gente vai te matar. Como é que se fala? Aí a coisa fica logo esclarecidas. Não fica nada oculto aí para você que está dizendo, não é isso que ele quer dizer, ele quer dizer outra coisa. Tá, mas os judeus entendiam exatamente como eu estou falando aqui para você. A leitura deles era essa. Aí eu faço uma pergunta para terminar o minuto da unicidade de hoje. Se o conceito trinitário fosse algo como a teologia nos empurra de goela abaixo, que era algo muito comum dos judeus e tal, se o conceito trinitário, né, que diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, se isso fosse algo muito conhecido ou algo como a teologia nos induz a pensar, como a teologia popular geral nos leva a crer, como os católicos, se é algo comum, que era uma doutrina conhecida, que Abraão teve 3 que indo lá ver a Trindade, qual o problema de Jesus se apresentar como o Filho de Deus? Ou tão Deus quanto o Pai? Onde seria o escândalo aí? Teria, porque já que acreditava em 3, então tu não é o Pai grandão, né? Tu pode ser o Filho realmente que veio aqui, a segunda pessoa. Só que Jesus em nenhum momento dizia que ele era a segunda pessoa nesses debates. Ele dizia que era o próprio Deus, se revelava. Você entende? Então, se a Trindade fosse algo muito conhecido do judaísmo, e deveria, e teria que ser, teríamos que ter uma Trindade judaica? Não teríamos que ter uma Trindade judaica? Pensa comigo, a teologia usa tanto, vai lá para Gênesis 1:26, façamos o homem, vai para o velho, né, desçamos e confundamos, quem irá por nós? Pega toda essa passagem para dizer que havia uma Trindade no Antigo Testamento, porque simplesmente tinham essa postura com o Filho, né? Por que não recebê-lo, né? Não, porque não tinha. Esse pensamento, quem diz que tinha, está totalmente equivocado e precisa aprender muita coisa da cultura judaica, dos preceitos de Israel, da Shemá principalmente, que não restaria a menor sombra de dúvida que não haveria brecha nenhuma para um pensamento tripartito. Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço para você, tenham todos um excelente dia, para quem está ouvindo à noite aqui pela rádio, uma excelente noite, um abraço e amanhã a gente continua falando deste tema. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.